Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma aula da playlist de Bioestatística e nessa videoaula discutiremos aqui o teste de hipóteses. Essa é uma aula introdutória ao módulo de inferência estatística e essa aula vai ser extremamente importante porque nós veremos que existe uma diversidade de várias ferramentas estatísticas. Entretanto, nós teremos aqui um elemento base que é justamente o teste de hipóteses, que é justamente uma ferramenta estatística muito importante para que nós consigamos aqui, a partir de uma amostra aleatória extraída de uma população de interesse, verificar se uma determinada afirmação sobre aquele parâmetro que a gente está analisando ou característica dessa população é válida ou não, tá bom? Então nós veremos que o teste de hipótese é uma das regras e metodologias fundamentais da estatística. Então, nesse sentido, a ideia da nossa aula é discutir o que é um teste de hipóteses, partindo aqui do conceito do que é uma hipótese nula versus o que é uma hipótese alternativa, tá bom? E, sobretudo, nós conversaremos aqui sobre o que é um nível de confiança, o que é uma significância e erros do tipo 1 e do tipo 2, tá bom? Então, vamos lá? Quando a gente fala justamente de um teste de hipótese, perdão, a gente pode conceber que trata-se aqui de uma metodologia estatística que vai ser extremamente importante para que nós tomemos decisões sobre uma ou mais populações baseadas aqui na informação que nós obtemos através de uma determinada amostra. E aí, quando é que a gente tem que tomar essa decisão, a gente faz aqui a formulação de suposições sobre essa população de interesse, que em geral vai consistir aí sobre algum dos parâmetros dessas mesmas. Então a gente vai ver que essas suposições, que podem ser verdadeiras ou não, são denominadas de hipóteses estatísticas. Essas hipóteses elas podem ser uma hipótese nula ou uma hipótese alternativa. Então vamos lá. Para que a gente consiga fazer essas hipóteses estatísticas, que nada mais são do que afirmações sobre um valor verdadeiro de um parâmetro populacional, a gente pode utilizar, por exemplo, a média populacional, a proporção populacional, variância populacional, desvio padrão da população e por aí vai. Então, existe aqui algumas medidas de dispersão que nós podemos utilizar para fazer essas hipóteses nula ou alternativa, beleza? E aí, quando a gente fala especificamente dessas hipóteses, um teste ele vai envolver sempre uma hipótese nula, que aqui nós denominamos como H0, e uma outra hipótese que nós chamamos de hipótese alternativa. É importante nós atentarmos, e eu quero salientar que essas hipóteses elas apresentam afirmações complementares, e essas informações elas são sempre uma oposta à outra. Então vamos supor, a média populacional da população carcereira é igual a 30 anos. Isso eu estou considerando como verdade que a média da população carcereira é igual a 30 anos. Entretanto, eu posso sugerir que não necessariamente a média populacional da população carcereira seja 30 anos. Eu posso falar que a média populacional é igual a 35 anos, que seria a hipótese alternativa, tá? E a partir dessa hipótese nula, ou perdão, dessa hipótese alternativa, eu vou decidir, baseado-se aqui nas informações de uma amostra, qual dessas hipóteses é mais condizentes com os dados que eu consegui obter daquela amostra, tá bom? E para que nós consigamos aí representar bonitinho um rolê, você conseguir publicar, fazer sentido lá na sua apresentação dos seus dados, é muito importante que nós representemos adequadamente isso. Então, a gente sempre vai representar uma informação, e essa afirmação, ou informação, perdão, ela tem que ser numérica a ser testada. Então, por exemplo, ó, o peso médio da população brasileira é igual a 72 quilos. Então, a minha hipótese nula, que é aquela que eu vou levar como verdadeira, 2 pontos, é igual a média populacional igual a 72. Esse 72 eu sei que refere-se ao peso médio da população. E a hipótese ela é sempre uma afirmação a respeito de um determinado parâmetro populacional e não sobre uma estatística amostral. Então, na hora que eu vou representar, ó, a hipótese nula, 2 pontos, é igual
a média populacional que é igual a 72. Diferentemente disso aqui, que esse x barra nos traz aqui uma estatística amostral, tá bom? E aí, a hipótese nula, que é aquilo que nós sempre iremos considerar como verdadeiro, é o que nós iremos utilizar sempre que nós iniciarmos aí um determinado teste estatístico. Então, a gente pode conceber a ideia de hipótese nula, e eu peguei essa exemplificação aqui que eu acho bem interessante, que ela seria quase que equivalente à noção de que o inocente é inocente até que se prove o contrário, tá? Então, a gente vai conceber como hipótese nula aquele valor que ele é historicamente ou socialmente aceito e que a maioria das pessoas acha que é o verdadeiro. E essa hipótese nula, pessoal, ela pode ou não ser rejeitada. Ela só é rejeitada se houver uma evidência muito forte de que ela não é verdadeira. E ela sempre vai conter sinais de igualdade. Então, igual, maior ou igual, menor ou igual. Beleza? Então, exemplo, ó, a gente pode ter a seguinte afirmação a ser testada. A média da população é de 50 anos. Então, eu vou falar que a minha hipótese nula é que a média populacional é igual a 50 anos e a minha hipótese alternativa é que essa média ela é diferente de 50 anos. Então, eu posso pegar aqui uma amostra da população e encontrar essa média amostral. E a partir dessa amostra, dessa média amostral, eu posso agora testar se essa hipótese nula ela é verdadeira ou não, se eu vou aceitá-la ou rejeitá-la. E para além disso, como que a gente vai fazer isso? Vamos supor que hipoteticamente eu pegue essa amostra e a média amostral deu igual a 35. Esse valor é menor do que a afirmação de que a média da população é 50, mas é um valor da amostra, e as amostras elas podem variar. Então, essa média da amostra ela é suficiente menor para considerarmos que essa hipótese nula é falsa. Porque, vamos lá, às vezes você pega aí uma amostra e você fala, o valor deu muito diferente, então a minha hipótese nula ela é falsa. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E para isso, nós lançaremos mão que para que nós consigamos fazer essa conclusão a partir desse dado amostral, isto é, se nós vamos rejeitar ou não a hipótese nula, é comparar o valor da estatística com os valores críticos, que são determinados através de uma coisa que nós denominamos como nível de confiança do teste. Então, nós teremos aqui um conceito estatístico extremamente forte e importante, que é o nível de confiança. Aí você vai falar, tá, beleza. Como que a gente concebe essa ideia de nível de confiança? Esse nível de confiança é sempre complementar ao nível de significância, que é denominado aqui como alfa. Ou seja, quando a gente usa o nível de confiança igual a 95%, o nível de significância será igual a 5%. Ó. 100% menos 95%, que é o nível de confiança, a significância é igual a 5%. E é importante nós pontuarmos aqui que sempre há uma possibilidade de que ocorra um erro durante essa tomada de decisão, e é esse nível de significância que vai determinar a probabilidade aceitável de erro nessa análise estatística. Então vamos lá, vamos entender isso daqui com mais calminha agora. Ó. A gente vai ter duas possibilidades para encontrarmos um valor tão baixo de média amostral. Nós havíamos comentado lá que naquela hipótese nós havíamos concebido que a média da população era igual a 50, mas a média amostral que nós encontramos foi igual a 35. A verdadeira média realmente é 50, nós pegamos aqui uma amostra muito atípica, ou a gente pode falar que a verdadeira média não é 50. Então a gente iria falar, ó, essa hipótese nula, ela não é verdadeira, então nós vamos rejeitá-la e levar aí como base a hipótese alternativa. Quando a gente decide rejeitar a hipótese nula, a gente pode ter cometido um grande erro, tá? De fato, a amostra poderia ser de fato atípica, porém a gente nunca vai saber se isso é verdade. Então, para que nós consigamos aí se desvencilhar desses tipos de erro e evitar, por exemplo, jogar toda a nossa análise estatística no lixo, a gente vai precisar lançar mão aqui do teste de hipótese e aí analisar o tipo de erros. Então vamos lá. Lembra daquele exemplo meio idiota que eu havia dado do
Ah, você vai ser preso ou não? Então vamos lá. Vamos supor que você tem um julgamento e aí você tem duas decisões a serem tomadas: condenar ou não condenar. Então vamos pegar aqui esse primeiro caso de um réu inocente. Se você não condena, foi a decisão certa. Em contrapartida, caso você condene, você está tendo aqui um erro, tá? Em contrapartida, vamos supor que você tem agora um réu que de fato ele é culpado. Se você não condena, você está tendo aqui um erro de libertar esse réu culpado. Se você condena, foi a decisão correta. Isso daqui vai ser extremamente importante quando a gente concebe a ideia de que o réu inocente a gente vai considerar aqui como, deixa eu pegar, a gente vai colocar como hipótese nula, e o réu culpado a gente vai colocar como hipótese alternativa. Então, quando a gente faz a decisão de tomar como base a hipótese nula como verdadeira, a gente está fazendo aqui a decisão correta. Em contrapartida, se nós não tomarmos ela como verdadeira e levarmos em conta a hipótese alternativa como verdadeira, nós fazemos aqui um erro do tipo 2. Em contrapartida, nós teremos aqui um outro erro, que é erro do tipo 1. Então, ó, vamos entender aqui como que funciona esse rolê, porque eu acho que até eu me confundi agora para falar isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala erro do tipo 1, é uma situação na qual a gente rejeita a hipótese nula verdadeira. Então, por exemplo, a gente mandou o inocente para a cadeia. E é importante, eu falei ter o erro lá naquele quadrinho de forma errada, peço desculpas a vocês. Então, vamos lá. Qual que é a sacada aqui do erro do tipo 1? A gente falou, a hipótese nula, ela tá errada. E isso é um erro muito, 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 muito grave, porque isso daqui está diretamente atrelado com o nível de significância de um teste, tá? E esse nível de significância, ele é sempre escolhido pelo pesquisador antes do teste. Em contrapartida, o erro do tipo 2, ele é definido como aceitar uma hipótese nula como falsa. Exemplo, não mandar um culpado para a cadeia. A probabilidade desse erro do tipo 2 ela é denominada como beta, e é uma questão que ela não é controlada diretamente pelo pesquisador, tá? Porque pode depender do valor do parâmetro que eu estou utilizando. Por que eu estou comentando do erro do tipo 1 e do tipo 2? Porque isso é crucial para que a gente determine se vai ser utilizado ou não a hipótese nula. Lembre-se que eu falei que a hipótese nula é aquilo que a gente vai considerar como verdadeiro, aquilo que eu espero de fato que seja a verdade, tá? E para tal, a gente vai ter que entrar aqui no mérito do nível de confiança. Então, o nível de confiança, que é denominado aqui como 1 menos alfa, é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. E o nível de confiança de um teste de hipótese é importante porque esse alfa é o nível de significância, ou seja, é a probabilidade de ter o erro do tipo 1. Ou seja, o quão maior for o nível de significância, menor é a probabilidade de que ocorra erro do tipo 1, tá bom? E posto isto, a gente vai entender agora, mediante esse conceito de nível de significância, intervalos de confiança, valores críticos, a gente vai ter essas curvas gaussianas, que nós temos aqui o teste bicaudal ou unicaudal, no qual, no bicaudal, a gente vai considerar a área de rejeição dos dois lados da distribuição. Então, vamos supor, se o meu nível de significância for igual a 5, eu posso considerar a minha média como 50, e eu vou considerar até 45, beleza, até 55 também tá como verdadeiro, beleza? E aí, como que eu represento? Ó, a hipótese nula, que a média é igual a 50, e a hipótese alternativa é que é diferente de 50. Em contrapartida, quando eu tenho um teste com uma cauda unicaudal, perdão, a gente considera apenas uma das áreas de um lado da distribuição. Então, vamos lá. Eu posso ter aqui um teste de cauda superior, então eu vou falar que minha hipótese nula é que a média seja igual ou menor a 50, ou que minha hipótese alternativa é que a média seja maior do que 50. Então, aqui que está meu nível de significância. Em contrapartida, eu posso ter um teste de cauda inferior, na qual eu falo que minha média é maior ou igual a 50, e minha hipótese alternativa é que a média seja menor do que 50.
Beleza? E as referências básicas, bibliográficas básicas utilizadas foi o Busabi, o Magalhães e o Triola. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe biscoitos, comentários, etc. Beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!